eu sou fascinado por isso que a gente chama de astrologia mundial, ou astrologia coletiva, né? Porque, como diz a Marta Pires Ferreira, uma grande astróloga, grande artista plástica, não tem que ficar fazendo um mapa de eguinho, não. Tem que fazer um mapa de país, do planeta, entendeu? Para a gente entender a questão do coletivo. E é muito interessante, né? Você vê, ó, Plutão em Aquário, Revolução Francesa. A gente nem sabia que Plutão existia. Plutão foi descoberto em 1930. Olha. Mas estava lá operando lá, né, a maneira dele funcionar. Foi a época da Revolução Francesa e de vários movimentos de independência americano, depois veio o brasileiro um pouco mais tarde, mas foi uma época de grandes revoluções coletivas, né? Então é bacana isso, a parte da astrologia coletiva ou mundial, ou política no sentido polis, né? Não no sentido política partidária, no sentido coletivo mesmo. Você vai vendo como é que esses planetas vão se deslocando no céu e os reflexos que se produzem na coletividade. O Barbot, esse segundo aí da dupla Guichon-Barbot, quando ele falou desse vale que eu te comentei, que começou em 2014 e está aí, agora a gente chegou no fundo do poço, literalmente, desse vale, né? E ele, há 20 anos atrás, ele falou, olha, durante esse período que a gente tiver Júpiter, Plutão e Saturno em Capricórnio, ou a gente vai ter muitas turbulências sísmicas no planeta, porque, né, Capricórnio é um signo de terra, Plutão é um signo que libera energias subterrâneas, entendeu? Ele falou, ou a gente vai ter um monte de abalos sísmicos, de terremoto aqui, vulcão ali e tal, ou a gente vai ter uma pandemia. Ele Ele usou usou essa isso? palavra literalmente. Ele usou essa palavra, lembra? Ou né, porque, como tudo, a astrologia não é determinista, né? Então, as possibilidades que a gente tinha nesse período era ou abalo sísmico, né, a Terra se remexendo lá, ou então uma pandemia, uma coisa onde vai todo mundo ter que ficar isolado de alguma maneira. E teve um detalhe engraçado nisso tudo, há uns 23, 19, 4 anos atrás, eu tinha um quadrozinho no YouTube lá de uma produtora que era astrólogos conversando sobre tudo sobre astrologia. E quando esse projeto foi terminar, era exatamente mais ou menos nessa época, em 2019, e eu e um outro colega, o Dmitry Camilotto, a gente fez uma leitura do mapa do Ano Novo Astrológico, sempre ali em torno de 20 e 21 de março, né? De 2019, veja só, valeria até março de 2020. Né? E a gente analisando aquele mapa, interpretando aquele mapa, um ano depois, quase um ano depois, uma colega nossa de São Paulo falou, vocês precisam rever aquele vídeo de vocês, porque vocês falaram em pandemia sem usar essa palavra, falaram em crise de saúde pública sem falar de pandemia. Quer dizer, a gente previu aquela história do que eu te falei de 2013, 2014, quando eu fui lá no estúdio e falar sobre a quadratura de Urano com Plutão. A gente falando, não, as pessoas vão precisar se apoiar muito umas às outras durante esse período, né? Vai ter algum problema aqui de saúde pública também. E de repente, aconteceu tudo. Só que quando a gente fez aquilo, a gente não tinha a menor... Tinha essa informação do Barbot e do Guichon, né, que seria um período tenso de qualquer jeito, por conta desse encontrão lá de Júpiter, Saturno e Plutão no final de Capricórnio, mas ninguém nunca imaginou a coisa nesse nível. Só o Barbot é que falou, não, ou terremotos e sismos em geral, ou uma pandemia. E que foi exatamente o que a gente viveu. Então é fascinante você ver esse processo se desdobrando. E dá para a gente arriscar o que vai acontecer daqui a 2 anos? Olha, uma das coisas que eu miro muito é essa questão da ONU. Que a ONU, do jeito que está, é um formato, digamos, muito idealista no momento que ela foi formada, né, no sentido de vamos fazer uma organização planetária para que a gente dialogue e não entre em guerra mais, e não faça um massacre que nem foram essas 2 guerras. Mas aí tem a história dos grandes, que não querem largar o osso, né, as grandes potências, aí eles têm uma posição especial dentro do Conselho de Segurança, e isso é uma coisa que está sendo batalhada há muitos e muitos anos. O Brasil tem um papel protagonista na ONU, pode-se até entrar em considerações astrológicas aí por causa disso, mas não importa. É sempre o presidente do Brasil que faz o discurso de abertura da Assembleia. O Brasil tem ascendente aquário, que é o signo planetário e tal, que tem essa coisa toda de estamos todos no mesmo barco, né? Temos que dar as mãos e fazer as coisas juntos e tudo mais. Então, eu espero, né, e acho que vai haver uma reformulação do Conselho de Segurança para que ele seja realmente democrático.
países em desenvolvimento, como o Brasil. Tem a época que se Lembro. criou os BRICS, lembra? Que era, né, Brasil, Rússia, África do Sul e tem mais? Não me lembro Alemanha, mais. não. Bom, não importa. Não, não, É, eram os Alemanha, países em não. desenvolvimento, né? Os países que não. Tinha um eixo meio independente, que até a Rússia fazia parte, né? O R do BRICS era a Rússia. É. Índia, Brasil, Rússia, Índia. O C de quem era o C? Canadá, talvez? Não, o Canadá faz parte. E South África, que era o S. Né? Já foi uma tentativa de mudar esse eixo, né? Que é sempre Menos comandado ricos, né? pelos 7 mais ricos lá. Então, eu acho que uma das tendências que a gente vai ter é realmente disso, da ONU ser um organismo mais eficiente. Que a ONU diz, não pode fazer guerra, o país está. É Pois isso é, que você está essa falando, guerra eu vou não fazer vai e pronto, acabar? acabou. Né? Olha, Leda, essa guerra é uma coisa Putin. muito maluca, Alguém já sabe? fez o Ela é o mapa do final Putin? dessa. Porque o Putin é um personagem, né, difícil. O Putin é 2 meses mais moço que eu, é do mesmo ano que eu, 1952, tem 70 anos de idade. Ele é libriano, por incrível que pareça. Né? Houve uma configuração muito interessante nesse ano de 52. Teve um encontro de Saturno com Netuno no signo de Libra e uma quadratura, um ângulo de 90 graus, com Urano, que estava no signo de Câncer. Né? A minha geração, nessa época dos anos 60, estava com 15, 16, 17, 18 anos. Né? Então, vivendo aquela coisa, movimento hippie, beatnik, maio de 68, aquilo tudo que eu te mencionei. Né? Então, o que acontece? O Sol do Putin, que faz ele ser um libriano, estava no meio dessa conjunção do Saturno com Netuno e fazendo esse ângulo de 90 graus com Urano. Então, ele tem um lado imprevisível, entendeu? A nível pessoal. Para mim, isso pegou como um aspecto geracional. Não caracterizou nada individual no meu mapa. Caracterizou o ano 52 e 53 teve esse aspecto. Então, todo mundo que nasceu nessa época contestou o regime, né? Movimento hippie, paz e amor, ou então pegava para uma luta armada para ir contra o governo. E você via manifestações desse tipo no mundo inteiro também durante esse período. Tanto movimentações muito libertárias, quanto regimes muito autoritários. Nessa época, nos anos 60, aqui na América do Sul É, era toda regime e a militar. gente ficava gritando na rua. Então você tinha a polarização, né? Essa polarização. Traduzindo isso para o português em relação ao mapa do Putin, ele é imprevisível, Leda. Porque o Sol dele faz um ângulo de 90 graus com Urano, que é o planeta imprevisível, o planeta de rompantes, entendeu? E o Sol dele está no meio dessa conjunção do Saturno com Netuno, que é uma conjunção que foi característica, como eu disse, de 52 e 53, né? E que caracterizou principalmente a geração que viveu esse movimento libertário no final dos anos 60, começo dos anos 70. Agora, então eu tenho estudado muito isso. Tem uma coisa aí que me dá uma esperança, que é o seguinte, e tem uma coincidência peculiar. O mapa da Rússia, hoje em dia, é o mapa da Federação Russa, que nasceu, se não me engano, em 1º de janeiro de 89. Antes, a gente tinha o mapa da União Soviética, que foi da Revolução Bolchevique, 17 de novembro de 1917 e tudo mais. Tanto a Federação Russa quanto o Putin tem o planeta Marte, que é o planeta da guerra, né, do nosso lado guerreiro, do nosso lado agressivo, do nosso lado assertivo, colocado no signo de Sagitário. Bom, até aí você pode dizer, mas e daí? Né? O que acontece? O Marte, tanto no mapa da Federação Russa quanto no mapa do Putin, está ali entre o grau 24 e 26 do signo de Sagitário. Aí, de novo, e daí? O que acontece? Esse Netuno, que está transitando no signo de Peixes, ele está formando esse ângulo de 90 graus, essa quadratura, com Marte da Federação Russa durante o ano passado, e vai formar ao longo desse ano e do começo do ano que vem essa mesma quadratura com Marte do Vladimir Putin. Netuno em quadratura com Marte é um momento em que a força do Marte perde a sua vitalidade, entendeu? E o Marte, num país, representa as forças armadas, as forças policiais, as forças militares, né? O lado guerreiro do país. Então tem um enfraquecimento. Você vê, né, que a expectativa, quando isso começou, o Putin diz, não, em um mês eu ocupo a Ucrânia e Acaba com pronto, tudo. E anexo e não acabou deu o problema. Acabou de fazer um ano e está tudo pior. igual. Quer dizer, igual não, está pior, porque morreu um monte de gente, a infraestrutura da Ucrânia está toda Mas ele não desmantelada, desiste, o Putin, despedaçada, né? né?
Aí é que está. A conjunção dele com Saturno faz ele ser obstinado. A conjunção com Netuno faz ele viajar na maionese de vez em quando. E a quadratura com Urano faz ele ser um filho desencapado, uma pessoa completamente imprevisível. Pode acordar amanhã e dizer, não, vou jogar uma bola atômica em cima do avião. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!